Bom dia para vocês, esse é o Paz e Bem, aqui é o Caminhos do Espiritismo. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Primeiramente, vamos nos ligando a Deus Pai, pedindo que nesse momento nós possamos transformar os nossos sentimentos e que nós possamos aprender conjuntamente. Nós estamos agora chegando à conclusão do Livro dos Espíritos e hoje nós recebemos a Ângela Moraes, que é da área de comunicação, é professora universitária e membro do Sejus. E para isso, nós vamos começar fazendo um apanhado do que nós estudamos no dia de hoje. Ângela, muito bom dia, e já vou começar perguntando, pedindo para você dar um apanhado sobre os princípios gerais da doutrina espírita. Ok, Carla, o espiritismo, né, ele possui, assim, uma produção literária muito vasta. E, evidentemente, que nós vamos ter muitas informações, muitas descrições do mundo espiritual, muitos princípios filosóficos sendo discutidos, né? Pesquisas na área da mediunidade. Mas o que assim, é o que a gente considera como sendo os princípios mais definidores, né, do espiritismo? Nós temos, o espiritismo, ele crê na reencarnação. Quer dizer, isso não é só uma crença espírita, né, mas Kardec, ele vai dar, assim, uma conformatada, um entendimento diferente da reencarnação, dentro de um princípio filosófico, né, ético, né, de evolução, de progresso. Então, a reencarnação é um dos princípios. A própria existência de Deus, muito embora ele coloca lá bem a primeira pergunta, né, no Livro dos Espíritos, que é Deus, ele não fala nem quem é Deus, então, ainda não há, assim, dentro do espiritismo, uma personificação exatamente de Deus, mas é todo um conjunto inteligente dessa força, né, que age no universo. Ele crê na existência dos espíritos, que precede esse próprio mundo material, então os espíritos continuam a existir no mundo espiritual, portanto há um mundo espiritual, e há também essa possibilidade de comunicação com o mundo material, por mecanismos aí da mediunidade. Então, além de existir uma outra dimensão, pessoas que habitam essa outra dimensão, espíritos, podem vir a se comunicar com aqueles que estão aqui, né? E muito também, há todo um tratado filosófico aí da questão do amor, um resgate aí dos princípios cristãos que vão também nortear toda a doutrina espírita na sua parte ética. Então, basicamente, assim, nós resumiríamos esses princípios, né, que vão dar a cara do espiritismo. Então, nos dias de hoje, né, e ainda continua atual, porque lá na conclusão eles vão dizer assim na parte 2, o espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Então, vamos falar um pouquinho disso, porque nos dias de hoje nós temos várias teologias aí, várias igrejas, nós não estamos aqui para criticar nenhuma especificamente, mas que se apoiam em bases materiais como se fossem princípios espirituais, prometendo prosperidade para os seus grupos e atuando, inclusive, em contextos políticos, como nós vimos recentemente. Então, é importante nós conversarmos um pouco dessa espiritualidade, em especial do espiritismo, nesse contexto, Ângela. Uhum. O espiritismo, ele combate o materialismo, ou ele vai se opor ao materialismo, no seguinte sentido: ao revelar que existe um mundo espiritual, e ao revelar, né, que o que se faz aqui, de alguma maneira, repercute no mundo espiritual ou em outras existências, então ele vai dar força aí a uma ideia espiritualista da vida, né? Ou seja, existe espírito, esse espírito, ele não morre com a morte do corpo físico, né? Então, há toda uma influência no mundo do mundo espiritual que é precedente a esse mundo material, então é por isso que ele vai, vamos dizer assim, desafiar as ideias materialistas do ponto de vista filosófico. O espiritismo, ele também, ele não vai rechaçar, vamos dizer assim, tudo que é material, como se a gente tivesse que viver uma vida contemplativa, né, abrir mão de todas as questões materiais. Não é assim, porque se fosse assim, a gente não reencarnaria num mundo que é muito material. Então, em algum sentido, essa matéria tem que ter para a gente, e ela está aqui, né, às vezes, para a gente fazer bom uso dela.
Então, não é que os bens materiais eles sejam ruins por si só, mas é o destino que a gente dá para ele, a maneira como a gente lida com essas coisas materiais é que vai ser o diferencial. Se algumas igrejas, né, acham que também a religião ela tem que, a sua crença tem que reverter em bônus material, no sentido de você adquirir mais do que se precisa, né, do acúmulo, o espiritismo também ele não vai coadunar com esse tipo de ideia. Né? Os bens materiais, eles são apenas meios, não são fins em si mesmos. Eles não vão ser rechaçados, né? A gente não pode ignorá-los, né, ou falar que são coisas ruins por natureza, porque não são, eles têm uma utilidade, com o dinheiro se faz muita coisa boa, mas é preciso entender, né, qual o destino útil que a gente tem que dar às riquezas, o destino útil que a gente tem que dar a esses recursos materiais que nos são oferecidos. O dinheiro não é nem A nem B, né? Que nem a droga e tudo mais que a gente tem. A intenção de uso e o destino que o homem dá a partir do seu livre-arbítrio é que determina o que vai acontecer com aquilo. Então, mais uma vez, a lei de liberdade que nos permite agir, né? Decidir o que a gente quer ou não. Exato. Agora, a gente está falando muito de Kardec, a gente passou o programa todo aí falando de Kardec. Ângela, quem foi Kardec? Porque nós não contextualizamos, né, um pouquinho mais sobre Kardec, então vamos falar um pouquinho nessa conclusão sobre Kardec para os nossos internautas aí? Kardec, ele teve uma formação cristã. Tá? Ele vai nascer em Paris, mas depois ele vai ser educado na Suíça, né? Vai ser discípulo de Pestalozzi, então ele vai ter uma formação cultural muito intensa, ele entendia de várias disciplinas, né? Entendia de química, de matemática, de gramática, e ele teve uma formação muito assim, ampla do ponto de vista acadêmico. E depois que ele sai de Yverdon, na Suíça, né, que ele conclui seus estudos lá com Pestalozzi, ele vai para a França, para Paris, e lá é que ele vai lidar, né, com esses fenômenos das mesas girantes, e ele, assim, se apresenta como um cético no primeiro momento. Ele não vai acreditar que aquilo, né, seja coisa, assim, milagrosa, seja um evento apenas para diversão. E ele vai, assim, estranhar, porque ao fazer perguntas, a mesa respondia, né, havia um código lá de quantidade de batidas e tal. Então, ele falou assim, olha, conclusão, né, não são essas mesas que estão respondendo, né, há uma inteligência atrás de todo esse fenômeno. E aí ele vai adotar um método que na época era o único método que se tinha, que era o método da observação científica. Então você observa e deduz logicamente se o fenômeno é verdadeiro ou não, em que condições esse fenômeno se dá. Então ele usa também uma percepção científica, né, para chegar às conclusões dele. E aí, uma vez ele tendo certeza, né, havia assim, ele chegou à conclusão de que realmente os espíritos existiam e que aquilo que eles estavam fazendo era por meio da mediunidade, e ele usa a própria mediunidade para construir todo um arcabouço filosófico, né, fazendo perguntas para os espíritos, e aí resultou nesse livro dos espíritos que nós, né, estamos encerrando o estudo dele hoje. Então, essas perguntas que estão aí, né, 1018, né, 1019 aí em algumas edições, são perguntas que ele fez aos espíritos, a vários espíritos. Ele utilizou também uma metodologia que a gente chama ensino universal, né, dos espíritos. Então, aquilo que era correspondente em várias falas desses espíritos, ele tomou aquilo como possivelmente verdadeiro, e aí ele publica em O Livro dos Espíritos. Então, há todo assim, um cuidado assim, científico, né, e a própria formação dele foi muito importante para que houvesse perguntas inteligentes e houvesse uma codificação desses ensinos de forma lógica, né, que tivesse algum proveito e que também, né, desenvolvesse algum tipo de consequência moral ou consequência ética. Então, a gente tem aí um estudo muito sério, né, o
que Kardec fez não foi algo assim da imaginação, da cabeça dele, mas foi a partir realmente de uma observação muito criteriosa e do método que se tinha, né? Como é que eu vou saber se aquilo que o espírito está falando é verdadeiro ou falso? Então, ele utilizou essa questão da universalidade, ele faz a mesma pergunta para vários espíritos, então, aquilo que é consensual, ele publicou como sendo possível, né, de ser mais verdadeiro. Eu sempre gosto também de lembrar que, fora Pestalozzi influenciar Kardec, que foi um homem que lutou muito pelas questões de desigualdade, de pobreza, chegou a ter 80 crianças que ele cuidava, que eram crianças que esmolavam do pós-guerra, e que os pais nem queriam deixar, porque a esmola era mais rentável, e ele foi ensinando pelo que ele chamava de amor vidente. Pestalozzi não era, não, espírita, viu, gente? Mas esse amor vidente, na verdade, era um amor pleno, que ele desenvolvia, dialogava com as crianças. Então, Kardec vai trazer esse diálogo, né? E eu gosto de lembrar que Kardec, enquanto professor Rivail, né, antes dele adotar o pseudônimo, ele lutava pela escola pública. Exatamente, isso é muito importante, Carla, né? Muito importante. Escola pública, nessa época, é essencial, vou deixar você falar, fala um pouquinho disso. Não, mas eu estou assim, elogiando essa lembrança, porque realmente o Kardec era um defensor do ensino público na França. Ele vai produzir muitos livros, inclusive de gramática da língua francesa, e ele fazia trabalhos para o próprio governo, né, no sentido de estabelecer algumas políticas, alguns conteúdos que fossem importantes para a escola pública. Então, é uma bandeira, né, que o Espiritismo também deveria defender, né, esse da escola pública de qualidade para todos. Agora, eu não sei se eu vou te colocar numa fogueira, se eu colocar, você pode fugir. Mas, fugir, né? De Kardec chegou no Brasil, como é que é o Brasil em relação ao que Kardec trazia disso tudo aí? Assim, se a gente não pode comparar a sociedade francesa, iluminista, né, já com um sistema educacional e cultural muito avançado, com o período imperial, né, a gente ainda era colônia quando o Espiritismo chega aqui no Brasil. Então, evidentemente, isso acontece com qualquer ideia, né, Carla? Não é só com o Espiritismo. Mas quando uma outra cultura se apropria de um determinado conhecimento, ele vai moldar, né, esse conhecimento à sua realidade, às suas possibilidades de entendimento. Então, o que acontece no Brasil? Na França, o conteúdo filosófico e científico, ele era mais intenso, né, ele era mais prestigiado. Quando o Espiritismo chega no Brasil, você não tem uma massa intelectual abrangente, vamos dizer assim. Poucas pessoas sabiam ler, né, Carla? Então, o Espiritismo, ele vai ter um pouco dessa... Ele vai ficar num círculo muito fechado, né, de pessoas que vão se interessar por ele. Geralmente, pessoas que sabiam francês, né, eram gente da alta burguesia, né, que dominava a língua e vai começar a estudar o Espiritismo. Mas aí a gente vai ter uma sociedade muito católica, né, aqui, muito religiosa. O Espiritismo vai enfrentar muita rejeição por parte, né, dessa sociedade ainda colonial e no início da República também. E aí o aspecto religioso mais reforçado do ponto de vista cristão, ele vai ser mais aceito, vamos dizer assim, pela sociedade. E aí a consequência que nós vamos ter de todo esse processo o aspecto religioso, ele se sobrepõe, né, ao aspecto científico e filosófico da doutrina espírita. Não é que ele vai ser expurgado dos livros, não é isso, mas a prática espírita, né, a importância que se dá ao conteúdo religioso vai ser maior para atender um perfil de uma sociedade nascente, que ainda era o Brasil, pouco intelectualizada, perseguida pela igreja e pela medicina também, né, pela própria justiça. O espiritismo já foi considerado crime uma certa época. Então, há todas as condições assim desfavoráveis à forma como o espiritismo se deu na França, né, porque é uma sociedade totalmente diferente. Mas, em compensação, né,
o espiritismo, ao ser, vamos dizer assim, quase que eliminado na França, né, com as guerras, né, que houve lá, muito conteúdo se perdeu, mas ele continuou no Brasil crescendo, mesmo sendo, né, vamos dizer assim, com acentuação desse aspecto religioso. E hoje, né, é o país mais espírita que nós temos no mundo. Mas eu vejo, assim, que está tendo uma retomada, né, Carla, assim, desse aspecto mais científico, né, mais filosófico do espiritismo, por alguns grupos aqui no Brasil. Inclusive, né, porque Kardec também traz essa influência de Pestalozzi, né, dentro da doutrina espírita da educação ética. Então, quando ele vai trazer a religiosidade no espiritismo, junto com os espíritos, claro, superiores, mas ele vai trazer essa condição filosófica, né, de ética, religiosidade, na verdade, como proximidade de ética. E ainda, isso é uma coisa que está perdida, né, o aspecto científico, que é importantíssimo, e cientistas, como vocês vêm fazendo um trabalho maravilhoso nesse resgate, e a questão ética como sinônimo de religiosidade, não esta religiosidade simplesmente por religiosidade, de acreditar em coisas ainda que se misturam os conceitos católicos com os conceitos espíritas. Claro que nós estamos num canal aqui que é interreligioso e acreditamos nesse diálogo muito bem, mas esse resgate do tripé, né, filosofia, ciência e religião, parece que se faz muito importante para nós entendermos essa doutrina como um todo. Como é que você vê isso, Ângela? Exatamente, porque religião a gente pode, às vezes, ter esses dois entendimentos, como ética, e aí a ética seria muito mais uma questão filosófica do que religiosa, porque a ética é estudada dentro da filosofia. É quando você faz reflexões a respeito do que é bem, do que é mal, do que é justo, do que é injusto, mas esse trabalho de reflexão constante. A religião, ela trabalha mais com dogmas, né? Ou seja, você não pode questionar, aquilo é tido como uma verdade absoluta e perene, que não vai se modificar. Às vezes, nós temos em alguns segmentos espíritas essa postura mais dogmática, né? Como se nada pudesse ser questionado, como se a gente pudesse ter uma percepção diferente, né? Olha, nós já estamos no século XXI, né? Kardec está lá no século XIX. Evidentemente que a gente pode expandir determinadas compreensões. Num modelo de pensamento dogmático, você não teria, né, essa capacidade de sempre colocar o conhecimento tensionado. Né, a gente chama isso de tensionar o conhecimento dentro da ciência. Ou seja, ele ainda vale para hoje? Como é que seria o melhor entendimento para hoje? O que já se sabe hoje? E Kardec, é interessante que ele tinha essa visão progressista, né, do próprio espiritismo. Ele dava tanto valor à ciência que ele falava, se um dia a ciência disser algo diferente daquilo que o espiritismo diz, fiquem com a ciência e não fiquem com o espiritismo. Tamanha era, né, a fidelidade que ele tinha com esse conhecimento construído a partir de metodologia séria e não dogmática. Mas, infelizmente, né, a gente vai ter algumas posturas que são dogmáticas, né, e pensamentos que, às vezes, estão muito ancorados em determinados conservadorismos que nem são espíritas, né, às vezes são outros tipos que a gente incorpora como sendo espíritas. E para finalizar essa parte da conclusão, a conclusão é bem longa, gente, ela é composta de 9 itens, nós estamos falando dos 4 primeiros, depois nós vamos fazer outros programas terminando essa conclusão, porque não daria para falar tudo de uma vez só. Então, Ângela, para terminar, tem um trecho aqui que eu acho importante nós falarmos, eu queria que você explicasse melhor para a gente depois, que ele fala assim, que o mundo se estende às mãos porque maior justiça tem se elaborado nas leis internacionais e que as guerras se tornam cada vez mais raras porque não excluem os sentimentos de humanidade. Nos dias de hoje, nós estamos vendo cada vez mais as pessoas tentarem fazer um caminho reverso, né? Como é que nós podemos conversar com isso para realmente, né, contextualizar que guerra, que violência, que essa questão de armas é contraditória, contra qualquer questão humanitária, e principalmente dentro do espiritismo. Mas, com certeza, né, em nenhum lugar dentro da literatura espírita, na própria codificação kardeciana, vai haver apologia às guerras, às armas.
armas, né? O Chico Xavier também nunca, né, apoiou esse tipo de coisa. Porque a arma, a gente viu lá na lei de destruição, arma, guerra, né, assassinato, violência, isso traduz uma inferioridade do espírito. Então, se você tem uma doutrina que ela quer valorizar a espiritualidade, a superioridade, o caminho, o progresso espiritual, né, o bem comum, você jamais pode apoiar qualquer tipo, né, de política pública, de ação, que queira colocar a violência como solução dos problemas. Kardec jamais fez esse tipo de afirmação. A violência, ela é um traço de animalidade, e se nós estamos convictos de que já estamos num processo civilizatório adiantado, a gente não pode retroagir dessa maneira. Então, a paz, ela tem que ser o nosso discurso, e além dos nossos discursos, práticas na direção de uma cultura de paz, né, ela tem que fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, é muito importante que as pessoas consigam ver esses princípios quando elas forem fazer as suas opções políticas, quando elas forem, né, transitar no mundo social, quando elas forem avaliar as leis desse mundo social. Porque o espiritismo não é uma coisa para ficar dentro de casa, eu lendo, orando, ou indo ao centro, né? O espiritismo, ele é uma proposta de vida, e como proposta de vida, ele tem que estar no nosso cotidiano, nas nossas ações, no nosso trabalho, na nossa vida pública, na nossa vida em sociedade. Então, a gente não pode ser incoerente, né, a esse ponto. Eu sei que, por causa do nosso estado evolutivo, nós vamos ser incoerentes várias vezes. A gente acredita e fala em determinadas coisas, mas a nossa prática reflete outra. Mas o nosso grau de consciência nos exige uma certa posição mais cautelosa, vigilante e em direção ao mundo de paz. Até porque vamos responder por isso, né, Ângela? Se nós tivermos a consciência e não tentarmos construir esse mundo de paz e bem, que também é o motivo de nós estarmos aqui, e que já vem lá atrás com São Francisco, nós estaremos sempre lá do lado de lá, nos questionando o que fizemos da nossa existência e se a perdemos, né? Com certeza. Então, nesse momento, nós vamos agradecendo, vamos pedindo a você que clique no sininho para receber as atualizações, se inscreva no canal, e se você quiser ampliar os conteúdos que aqui nós falamos, nós temos o canal do Sejus. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de estudos, nós temos o WhatsApp, a Adriana Jäger, se eu não estiver falando o nome errado, ela sempre nos ajuda a divulgar, porque ela é organizada para isso, então ela põe a rede social, mas nos procure, e nós teremos um prazer enorme em estar com vocês e fazer os nossos estudos. Um beijo enorme, Ângela, muito obrigada, até a próxima, e um beijo a todos os internautas. Um abraço a todos e obrigada.